Olá, eu sou Carla Soraya e este é o Cena Pública. Nesse programa, você vai acompanhar e entender os problemas do seu dia a dia e as mudanças na política, na economia, que acha tão complicados, mas que interferem na sua vida, na vida da sua família, no seu cotidiano. Os nossos convidados vão trazer informações para te explicar tudo de maneira bem simples. Fique conectado através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e você também encontra a íntegra das entrevistas no YouTube da TV Ceará. E a nossa hashtag é Cena Pública. O nosso tema de hoje tem a ver com as mudanças que aconteceram neste começo de semana. A anulação das acusações contra Lula e os reflexos na política nacional e também local. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira, dia 8 de março, as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Lava Jato, em Curitiba. Fachin atendeu a um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente, que alegava incompetência de Curitiba para o julgamento dos casos do triplex ou triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e 2 casos ligados ao Instituto Lula. Com a medida, os processos foram direcionados à Justiça Federal de Brasília. Nas redes sociais, o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmou que a medida pode fazer os crimes imputados ao petista prescreverem. Processos envolvendo o ex-presidente serão retomados em breve em Brasília, mas com reais chances de prescrição, escreveu Deltan Dallagnol. Por causa dessa transferência de competência e da necessidade de reanálise de todos os elementos coletados em Curitiba, a expectativa é que o trâmite dos processos seja mais lento e, consequentemente, abra brecha para a prescrição dos crimes. Agora cabe à Justiça Federal do Distrito Federal analisar os casos e os processos devem ser encaminhados para o juiz de competência, que é a Justiça Federal do Distrito Federal vai determinar se houve conduta criminosa e se elas ocorreram em Brasília. Vamos entender o que é que aconteceu e por que esta decisão, o que é que vem a partir dela, o que vai mexer com a política nacional e também local no Cena Pública de hoje. Parece meio embaralhado, então eu já vou apresentar os nossos convidados do programa de hoje. Professora e cientista política Mariana Dionísio e também professor de Direito Constitucional, Felipe Albuquerque. Primeiro, eu vou dar as boas-vindas à professora Mariana. Muito obrigada, professora, por sua participação. Muito obrigada pelo convite, Carla. É sempre um prazer estar por aqui. Professor Felipe, seja bem-vindo também ao Cena Pública. Boa tarde, obrigado pelo convite, é uma satisfação. Eu quero começar a entender essa história toda. Primeiro, o porquê da anulação dessas decisões quase 5 anos depois, né? Depois de prisão, depois de tudo isso. Não deveria ter acontecido esse julgamento muito antes? Quem começa me respondendo? Professor de Direito Constitucional, comece me dando essa aula aí sobre por que ainda é possível a essa altura do campeonato. Bem, a resposta ela não é simples, porque os processos que envolvem o ex-presidente Lula são várias ações, são inúmeros habeas corpus, e para a gente dar uma decisão assim, bem sábia sobre todos eles, a gente tem que estar conhecendo a temática e a casuística de todos os casos. Mas pelo que a gente pôde compreender e analisando alguns casos, eu recordo bem, tinha um habeas corpus de 2018, que o próprio relator foi o ministro Edson Fachin, que ele negou essa discussão acerca de incompetência de Curitiba, né, a partir de um habeas corpus contra outra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, o processo do ex-presidente Lula começa lá em Curitiba, alguns, né, outros até em São Paulo, começa em Curitiba, tem recurso para o TRF4, depois vai para o STJ. Então, num desses habeas corpus, que foi no STJ, em Brasília, do STJ para o Supremo, em 2018, o ministro Fachin havia negado essa discussão sobre o princípio do juiz natural. Né? Esse princípio do juiz natural, ele coloca, em resumo, são 2 normas constitucionais também, estão previstas em outras legislações, que, primeiro, não haverá juiz ou tribunal de exceção, ou seja, não pode ser constituído um tribunal só para julgar uma pessoa,
E, em segundo lugar, ninguém vai ser processado ou sentenciado senão pela autoridade competente. Então, assim, não é o juiz que escolhe julgar uma pessoa. A pessoa vai ser julgada conforme os critérios, conforme as regras de competência estabelecidas na legislação. O local que foi cometido o crime, né? O local do fato. Existe também alguns foros privilegiados. Então, existem regras de competência na legislação que vão estabelecer qual juiz vai julgar um caso. Mas por que... professor, eu queria entender por que se deixou passar esse tempo todo, condenação, prisão, todo aquele aparato, né? Toda aquela mise-en-scène que se fez em cima dessa questão, se não era de competência, por exemplo, de Curitiba. Desde o começo foi questionado que deveria ser julgado em São Paulo, como no caso do Triplex, né, lá de Guarujá, ou no Distrito Federal. Isso fazia parte da Lava Jato? Bem, aí também tem uma discussão política, né? Então, isso foi levantado desde o primeiro momento pela defesa, né? A defesa apontou que não havia, de maneira satisfatória, um link entre esses ilícitos, esses possíveis ilícitos, e a atuação do presidente, por exemplo, com a relação da Lava Jato, que tem uma competência específica, e uma doação para o Instituto Lula, né? Então, houve uma fundamentação do Ministério Federal ao apresentar as denúncias, né? Uma fundamentação um tanto quanto genérica, segundo a defesa. Então, não havia claramente essa relação entre a Operação Lava Jato e esses ilícitos que estão sendo imputados ao ex-presidente Lula. Então, essa questão preliminar, que é importantíssima, ela foi muito tangenciada, né, em vários tribunais. E agora, como a questão vem se afunilando e o Supremo Tribunal Federal vai ter que julgar também a imparcialidade ou a parcialidade de Moro, né? E isso traz uma repercussão, inclusive está sendo julgado neste momento. E, enfim, uma das saídas políticas que se apontam, né? Eu também não tenho como provar isso, é que o Supremo Tribunal Federal, no caso do ministro Fachin, optou por dar essa decisão, que também é técnica, mas para evitar um constrangimento maior do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Porque se o caso dele for completamente julgado hoje, nessa tarde, né, um julgamento ao vivo que está acontecendo, enquanto a gente está fazendo essa discussão, no caso pode ser feita leituras de diálogos entre o ex-juiz Sérgio Moro e membros da Lava Jato, ou seja, toda essa discussão, todo esse comprometimento pode comprometer claramente a imagem de Moro, que é um possível candidato à presidência da República. E a decisão do Fachin foi para que essa discussão não existisse. O processo estava sendo anulado, então iria voltar a uma estaca não zero, né, porque nem tudo ia ser anulado, os depoimentos, etc. A gente depois pode tocar nesse assunto, mas livraria, de certo modo, o julgamento da causa do ex-juiz Sérgio Moro. Mas o Supremo optou, né, por dar continuidade a isso. Então, assim, por um lado, não funcionou essa estratégia. Então, são muitos desdobramentos, são muitas ações. Essa questão foi discutida em vários recursos, e a maioria dos cientistas políticos, quando se degladiam sobre esse assunto, não há muito uma divergência, né? A questão do foro incompetente tem sido levantado e era mais ou menos nisso. Agora, essa demora, realmente, ela foi insustentável, alterou o processo político, trouxe a restrição de liberdade, inúmeros desdobramentos. Eu vou voltar já para essa questão, porque é como se o próprio ministro Fachin, que é relator, admite um vício de origem do próprio processo, né? Mas a gente volta já, porque na questão política, eu vou pedir para a professora Mariana Dionísio nos abordar a questão do início dessa história, né? Que se fez todo o processo em pleno período de eleições e
Isso tirou os direitos políticos do então, que seria candidato novamente, é ex-presidente, mas que seria candidato a presidente Lula, né? Então, isso pode ter realmente sido uma jogada política para tirar o candidato do páreo, professora? Bom, essa pergunta, Carla, é a pergunta de $1 milhão. É o que todos os cientistas políticos, jornalistas, juristas tentam saber. O que aconteceu, e só complementando o que o professor Felipe muito bem colocou. Os processos, em média, pelo menos de acordo com os dados do CNJ, em 2019, dizem que os processos que tramitam nas varas federais, eles têm uma média entre 4 a 8 anos de duração. Se a gente parar para pensar, esse período, ele coincide muito bem com o nosso período de pleito eleitoral, de renovação eleitoral. Então, não dá para se entender por uma teoria da conspiração de que tudo foi feito em prol de excluir um possível incumbente do processo eleitoral, mas, ao mesmo tempo, seria excesso de ingenuidade a gente não imaginar que existem, sim, influências políticas muito fortes dentro desse processo. Até porque, quando se fala de situação de competência do julgador, quando a gente trabalha com as possibilidades de rusgas à imparcialidade, que é um princípio da jurisdição elementar, quando se fala de rusgas à imparcialidade, deveria ser um tema inicial, deveria ser um tema elementar, não deveria se estender até onde chegou. E isso, Carla, é uma bola cantada por juristas, cientistas políticos, sociólogos. Isso é uma bola cantada, já faz, desde 2016 se fala sobre isso, sobre outros processos que tramitaram junto à Justiça Federal e que se questionava a competência. Depois de um tempo se inaugurou a discussão sobre a parcialidade ou sobre a imparcialidade, ou seja, não é um assunto que deveria se arrastar por tanto tempo. Sem dúvidas, existe alguma dimensão de influência política nas decisões, sobretudo porque quando a gente fala das cortes superiores, as cortes superiores elas são compostas por juristas que são indicados politicamente, né? Existe um contexto político muito forte também nas decisões dos tribunais superiores. Então, não é possível deixar de imaginar que sim, exista, mais longe de uma teoria da conspiração, mais perto de uma análise pragmática da nossa sociologia política. A gente, sim, vive dentro de uma articulação jurídico-política muito intensa no Brasil. Isso não tardou, né, em que grupos, tanto pró e contra, né, se manifestassem. E ontem eu vi uma coisa que me deixou assim curiosa. Pessoas ligadas ao atual presidente, Jair Bolsonaro, dizendo que ele poderia destituir logo todo o STF, nomear novos ministros, né? Isso é possível acontecer? Isso não seria rasgar uma Constituição? Teria que ter um levante popular? O que é que poderia dar suporte a isso? Bom, para Mariana ou para Felipe? Os dois, acho que eu vou começar têm intenção de responder. Com você, depois eu passo para o professor me passar essa resposta, mas eu vou começar contigo. Tá, em termos políticos, a gente está vivenciando algo de muito extraordinário, Carla, no cenário brasileiro. Por quê? Porque a gente tem, primeiro, a gente fala de duas consequências dessa anulação. A gente fala sobre uma mudança completa do cenário. Antes se via um personagem político que já estava alijado do processo eleitoral, que já se identificava como uma peça importante, mas não uma peça fundamental no sentido de mudar o jogo político, e agora essa peça volta. Esse xadrez é completamente modificado. Os apoiadores da gestão presidencial atual começaram a repensar as suas articulações. A gente vive numa política de coalizão no Brasil. Não se dá para dizer que nós somos completamente esquerda, completamente direita e completamente centro. O nosso centro ele se espraia tanto por esquerda como por direita, a depender dos interesses políticos pontuais. Então não dá para se fazer um afastamento completo, uma coisa tão hermética, a ponto de se dividir de maneira definitiva. Quando a gente fala de dissolução das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, quando se fala de um levante popular em prol da modificação, né, da destituição do Supremo Tribunal Federal e da mudança, não é algo tão simples como parece, né, como alguns discursos apresentam. Uhum. Quando a gente fala sobre modificação da composição do Supremo, a gente está falando de uma alteração constitucional, que não nasce do dia para a noite. Ela depende de processo, ela depende de maioria nas casas, ela depende de todo um processo para se chegar a qualquer tipo de alteração nesse sentido. Então, além de não ser fácil, é uma fala, é um discurso perigoso, é um discurso pernicioso
fazer com que parte da população tenha descrédito numa das instituições que deveria ser uma das mais sérias desse país. Desacreditar instituições em geral é um caminho meio que sem volta para as grandes democracias. Professor. Bem, realmente, se você pensar em retirar, em destituir ministro do Supremo Tribunal Federal, né, na verdade, isso funciona também como um golpe, né? Um golpe. Mas isso é possível, você destituir todos os ministros de uma vez só? Não existe nenhuma previsão constitucional de destituição de ministro. Existe o impeachment, que ele pode ser não só como chefe executivo, mas também como ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas essa figura de destituição coletiva, né, seria um golpe de Estado. Tá? Você não pode pegar a cúpula do Poder Judiciário e destituir por desavença política, por não concordar de uma decisão, até porque se você procurar, nem precisa ir muito longe, as decisões do Supremo Tribunal Federal, não dá para você taxar ela de esquerda ou direita, né? Você sempre vai encontrar inúmeros precedentes, né? Desde, sei lá, o trancamento de inquérito contra o ex-senador Aécio Neves, desde decisão que anula a quebra de sigilo do filho do presidente Bolsonaro. Então, existem decisões para ambas as correntes ideológicas, ambos os partidos políticos. Então, se você quiser fazer uma análise, né, uma análise privilegiada só de um para o outro, que é o que se faz em rede social, isso é muito perigoso para a nossa democracia, né? O judiciário está aí para tentar, enquanto instituição, e a gente tem precisado bastante dele nesse último ano, nesses últimos meses, sobretudo, né, para tentar apaziguar o discurso político que está sendo um tanto quanto muito levado para o lado ideológico e atrapalhando também o enfrentamento de pandemia, né? Então, se não fosse o Poder Judiciário, talvez o Brasil estivesse sofrendo bem mais. Né? É importante acreditar. Acreditar não significa dizer fechar os olhos para todas as atitudes que os poderes, que as instituições fazem, mas a gente tem que acreditar e seguir a legalidade. Seguir a legalidade, a substituição dos ministros, ela ocorre naturalmente, e não por golpe ou qualquer tentativa que invalide aquilo que está no nosso pacto constitucional. Só para que os nossos telespectadores e as pessoas que depois vão acompanhar na internet possam entender, a gente está gravando esse programa na metade da tarde da terça-feira e vai ser exibido esse programa às 10 horas da noite na TV Ceará. Então, a gente ainda não tem o resultado da questão relacionada a Moro, né? Se ele é ou não parcial ou imparcial. Então, eu gostaria que os dois convidados pudessem me analisar o que é que pode acontecer. Primeiro caso, se Moro for considerado imparcial, né? Anula tudo, vamos começar do zero, mesmo que seja transferido para o Distrito Federal, né? Começa tudo do zero, ele sendo considerado parcial ou imparcial? Professora Mariana. Bom, a situação de parcialidade do Moro ela é muito preponderante, Carla, não só para o processo do Lula, como para os demais processos, as demais ações. É essa questão, né? Eu me lembrei do Eduardo Cunha, tem também Sérgio Cabral, tem muita gente que pode ter os seus processos também anulados, caso ele não seja considerado imparcial. Carla, olha os desdobramentos que essa questão leva. Só para situar, né, o telespectador, nesse exato momento em que a gente está fazendo a gravação, o ministro Gilmar Mendes está colocando seu voto, nesse exato momento. A gente tem hoje, nessa situação dos votos, a gente já tem o voto do Fachin, né, que entendeu que não é o caso de se analisar a parcialidade do ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro. A gente tem Carmen Lúcia entendendo a favor também do ex-juiz Sérgio Moro, mas a gente tem Lewandowski, a gente tem Nunes Marques, a gente tem Gilmar Mendes, que está votando agora, e a gente tem Carmen Lúcia para votar. Né? Então, essa votação vai definir muita coisa. E quais são os aspectos, quais são os principais desdobramentos? Primeiro, se a gente tem uma questão de juízo natural, ser em Curitiba, e se a suspeição não for identificada, ou se ela for identificada, essa questão ela vai se estender para todos os outros réus da Operação Lava Jato. E a gente vai falar de Gedel Vieira Lima, a gente vai falar do Sérgio Cabral, como a Carla colocou agora, a gente vai falar do Antônio Palocci, a gente fala sobre o Eduardo Cunha. Então, existe um efeito dominó. A gente fala também dos condenados da Odebrecht.
a gente fala dos condenados da Odebrecht, a gente, sem querer, mas a gente também acaba comentando um pouco sobre a situação de como é que fica a imagem do país e a imagem como é que fica a seriedade das operações que são conduzidas pela Polícia Federal, porque não é só uma questão de uma operação em si. A gente tem outras questões antecedentes, a gente tem a Operação Satyagraha, que foi em 2015, e também teve uma anulação pelo STF. A gente teve a Operação Castelo de Areia, que foi anulada pelo STJ, e também teve esse envolvimento em relação à dilação probatória. Então, todas as demandas que são consequentes de uma situação, de uma verificação de suspeição, ou seja, quando existe parcialidade do julgador, que não deveria haver, mas quando existe a parcialidade do julgador, o principal desdobramento político isso vai influir nas outras demandas, isso corrói, isso contamina. A verificação de parcialidade do julgador, ela vai contaminar todos os outros processos, porque, processualmente falando, um ato processual que é realizado por um juiz que é suspeito ou impedido, artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, nas demandas civis no processo civil, ele vai contaminar os demais. E no processo penal, esse ato de parcialidade também contamina o resto do processo, uma vez que você tem um julgador que ele, ao mesmo tempo, julga, mas ele não utiliza elementos jurídicos para condenar. Ele usa elementos extrajurídicos e que não deveriam estar lá. Outro desdobramento, em que nível essa suspeição vai contaminar os outros processos? Porque contaminar, sem dúvidas, vai, mas em que nível? Em que dimensão? Será que essa arguição de suspeição ela vai atingir só o elemento do foro, só o local? Ou será que vai se estender até a dilação probatória, né? Se for constatada essa suspeição do juiz Sérgio Moro, qual é a imagem que a maior corte constitucional do país passa em relação aos demais processos? E, se não for constatada a suspeição, qual é a imagem que o STF passa para a população brasileira de que um juiz que se arvorou de poderes que são superiores à sua competência está atuando além de sua competência, além de suas atribuições? Qual é a mensagem que se passa quando se identifica que não houve vício de parcialidade na conduta? Né? E aí a gente volta para a credibilidade das instituições, isso é muito sério. Eu vou acrescentar mais uma coisinha aí que deixa a nossa justiça e todas essas operações ainda mais sob suspeita, ou pelo menos para a gente olhar com um olhar mais crítico. Eu lembro que o japonês da Federal se transformou assim no grande ícone dessas operações. E o japonês da Federal usava tornozeleira eletrônica, porque ele estava envolvido em questões de contrabando no sul do país. Professor, a nossa justiça está cheia de respingos de lama? Bem, problemas de conduta de servidor público nós temos em todas as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, nas instituições de ensino, enfim. A gente pensa que nas instituições de justiça vai ter sempre o exemplo, a retidão, mas, infelizmente, esses desvios fazem parte do comportamento humano e ressalta-se não só no Brasil, né, no mundo inteiro, problemas de corrupção acontecem e, enfim, é difícil a gente tentar trazer quais são os impactos que tudo isso vai gerar para os processos da Lava Jato. Voltando só um pouquinho ao que foi dito pela doutora Mariana, né? Assim, essa questão da anulação, o Supremo até talvez tenha que modular, tenha que isso vai ser objeto de recurso, de embargo de declaração, se não for modulado, porque, do ponto de vista lógico, se o Moro for declarado parcial, todas as instruções feitas por eles terão que ser anuladas. Então, os depoimentos de testemunhas, isso não vai ser validado. A prova vai ter que iniciar do zero. E, na verdade, um dos grandes elementos de questionamento, pelo menos da defesa do ex-presidente Lula, era que a inquirição de testemunhas, a prova ela é do Ministério Público. Quem tem que estar inquirindo, perguntando e fazendo a prova é o Ministério Público. E se você assistir a alguns daqueles diálogos das audiências, né, que foram públicas, a gente via ali o Sérgio Moro como um inquisitor mesmo. Ele que conduzia todo o processo, né? Então, assim, ele estava na figura mesmo de inquisitor. Então, não tem como aproveitar essa prova se ele for considerado parcial. Inclusive, mesmo que ele não seja considerado parcial,
há também uma grande probabilidade dos órgãos de justiça do Distrito Federal também não aproveitar essa prova, né, para evitar outra discussão de vício. Então, tem que ser feita toda uma reanálise. Imagine aí alguns réus, como no caso do ex-presidente Lula também, que tem mais de 70 anos, a prescrição já vai ser reduzida pela metade. Então, esses processos podem caminhar também para decretações de prescrições. Então, é muito complexo. Tem que ver também a questão dos acordos de colaboração premiada que já foram assinados, que já passaram, inclusive, o prazo de ação rescisória. Então, já há um trânsito em julgado. Então, essa decisão vai ou não contaminar esses acordos que já foram feitos. É uma questão muito complexa e o Supremo ainda, certamente, acho difícil ele hoje decidir todos esses desdobramentos. Parece que a gente está num daqueles filmes de justiça americana em que a solução está muito difícil de chegar a um fim. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa, mas daqui a pouco a gente volta falando sobre essa questão da prescrição, como isso pode embolar a partir de agora a corrida presidencial que parecia já definida e agora já bagunçou de novo. A gente vai para esse intervalo e você volta já já também junto conosco, mas pode acompanhar tudo isso nas nossas redes sociais. Os bastidores você encontra no Instagram da TV Ceará, a íntegra no YouTube e você pode fazer busca também e marcar a hashtag Cena Pública. A gente volta já já. É bem rapidinho, viu?